no Evangelho de João. Nós estaremos lendo o primeiro capítulo de João e o primeiro verso também dessa desse Evangelho. Evangelho de João, capítulo de número 1. Demetrio, você pega umas águas para mim, por favor, natural. A minha garganta, ainda estou em recuperação da minha garganta. O Demetrio vai pegar. Vai? Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso de número 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você pode dar uma glória a Deus? Meus irmãos, nesse dia de que atualmente nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, eu não quero falar aqui de datas, de quando de fato ele nasceu, mas o importante é que ele veio, ele nasceu. Nesse texto do Evangelho de João, ele combate várias mentiras a respeito do próprio Jesus Cristo. Porque alguns, meus irmãos, acreditavam que esse Jesus que nós cremos, que veio a este mundo, era apenas um fantasma ou um espírito que eles consideravam de eminência. Mas João, ao escrever a respeito de Jesus Cristo, ele traz alguma verdade, traz verdades na verdade, sobre essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Nesses 5 primeiros versículos, nós vamos observar a declaração da incomparável sublimidade a respeito da natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. E acima de qualquer dúvida, meus irmãos, nós vamos perceber que esse verbo que João menciona, ele está se referindo não a uma palavra, não a uma conjunção verbal. Obrigado, meus amados. Ele não se refere aqui a qualquer coisa, ele fala sobre essa palavra que é revelada. Até mesmo porque ninguém conhecia a forma, podemos dizer assim, física de um Deus. Deus, quando se encarna em Jesus Cristo, a partir deste momento todos conhecem essa forma física de um Deus encarnado em homem chamado Jesus Cristo. E a profundidade da declaração que João faz a respeito de Cristo é muito grande. O que ele considera em primeiro lugar, que esse Jesus, que muitos dizem que ele era um mentiroso, era um fantasma, ele era apenas um espírito imanente, era uma pessoa, na verdade, que não era Deus, era homem e não era Deus e não era homem, e alguns acreditavam que nem as duas coisas ele era na sua natureza. Mas a declaração que ele faz sobre o princípio de todas as coisas, que ele não começou a existir a partir da criação de todas as coisas. Esse Jesus Cristo que João está mencionando, ele não nasce junto com Adão e nem muito menos junto com Eva. Ele não é fruto de uma palavra de Deus, apenas Deus quando diz ouve. Não há existência de Jesus Cristo a partir da palavra que Deus disse, haja luz e houve luz. Jesus Cristo, ele não é existente naquele momento, ele já existia, porque na criação, esse Jesus Cristo, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, com poder incomparável, esses três, esse trino Deus disse, haja luz e houve luz. Quando criou, formou o homem, cria o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Jesus Cristo, então aqui o que João está falando, ele não nasce a partir da criação, ele já era existente desde a eternidade, ou seja, não teve começo e nunca terá um fim como Deus eterno e poderoso.
A terra, na verdade, foi criada por causa da palavra dele também. A terra e todas as coisas vieram existir, porque ele disse: haja luz, e houve luz. Quando ele criava, juntamente com o Pai, o Espírito Santo, os anjos, as regiões celestiais, os planetas, as galáxias, Jesus Cristo estava presente e dizia também: haja, creia. E isso, meus irmãos, nessa noite, Jesus Cristo não é fruto de um nascimento, de uma palavra desde o Éden. Ele já era Deus antes de todas as coisas. Segunda coisa que João está dizendo é que Jesus Cristo é uma pessoa distinta do Pai, sim, mas ele é um só com o Pai. Ele fala aqui, no primeiro, que no princípio ele era já Deus. Na segunda parte fala que o Verbo, ele estava com Deus, estava com o Pai. Embora sendo duas pessoas, ou três, com o Espírito Santo, fazia parte, era parte do mesmo plano que Deus Todo-Poderoso traçou para resgatar a humanidade antes que a humanidade pudesse existir. Nesse segundo momento que João coloca, ele fala que ele é também inefável, não há mudança nele, porque Deus não se arrepende, porque Deus não muda de palavra. Então, quando fala que ele estava com Deus, isso demonstra que havia unidade com o Pai. Havia, meus irmãos, coerência em todas as coisas junto com o Pai. Ele concordava com o Pai em todas as coisas. Em terceiro lugar, nós vamos aprender aqui nesse texto que além de ser o Verbo que era no princípio, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, esse Jesus que nós cremos, ele tinha e tem os mesmos atributos que nós consideramos atributos totalmente divinos: onipresente, onipotente, onisciente. Bondade faz parte da característica e o atributo de Deus. Também faz parte do atributo da pessoa, Deus chamada Jesus Cristo. E esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que também nós chamamos de Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, que Ele foi enviado a este mundo. Esse Deus que estava no princípio de todas as coisas, esse Jesus, meus irmãos, que todas as coisas vieram, porque Ele também disse, Ele também falou, Ele também trouxe a existência. Aquele que continua sendo um com o Pai, aquele, meus irmãos, que é o próprio Deus, porque mesmo quando Ele veio este mundo, mesmo que leamos na palavra, está escrito na palavra em Filipenses que Ele não usurpa ser como Deus, contudo, Ele não deixou também de ser Deus quando se encarna em homem. Podemos então entender e aprender aqui com João, que Jesus Cristo, meus irmãos, é a pessoa, hoje em dia, que nós trazemos à memória, mais importante de toda a face da terra. Aquele que criou todas as coisas, se encarna em homem e nasce numa manjedoura. Aquele que era Deus e continuou sendo Deus, não usurpou, quando veio este mundo, ser igual a Deus, no sentido de não usar muitos o poder de fazer certas coisas, de transladar de outro lugar para o outro, não. Ele continua sendo homem, mas não há pecado nele, não há uma distinção entre ele e o próprio Pai. Por isso que ele estava com Deus, concordava com Deus e era o próprio Deus. Então essa pessoa que estou falando a partir da palavra escrita por João, que esse Deus que criou todas as coisas, que esse Deus que é maravilhoso, e que nós o chamamos de Jesus Cristo, que veio a este mundo nascer, não no berço de riqueza, mas nasce num berço, meus irmãos, pobre, para mostrar ao mundo, à humanidade, que a riqueza não é o fator de todas as coisas. Ele nasce num berço simples,
rodeado da criação de alguns animais, para mostrar ao ser humano que obter riquezas, obter status, não é a questão que salva o homem. Ele nasce na simplicidade de um lugar que talvez vocês, mães, nunca deixariam que seu filho nascesse no meio de animais, numa manjedoura simples. Hoje em dia, se escolhe até a forma como você quer ter o filho. E é bem verdade que grande parte das mulheres não preferem dar à luz um filho com dores. Aí estão preferindo o quê? A cesárea. Mas esse Deus que encarna em homem, Ele veio a este mundo, não porque estava apenas com dó deste mundo. O nascimento de Jesus Cristo revela profundamente o amor de Deus para com cada um de nós. A vinda de Jesus Cristo demonstra que pessoas tão miseráveis como eu e você, pessoas tão pecadoras como eu e você, mesmo sendo pessoas, meus irmãos, muitas vezes por causa dos nossos delitos e pecados, desprezados por tantas outras coisas, esse Jesus que estava no princípio de todas as coisas, esse Jesus que estava com Deus, e esse Jesus que veio a este mundo para ser a luz dos homens, a luz deste mundo, Ele veio não para que pudéssemos estar rodeados com peru, com frango. Ele não nasce para gerar a expectativa de chegar no final do ano, justamente no período de Natal, e assentássemos à mesa e apenas comêssemos o manjar que é posto à mesa. Ele não nasce, meus irmãos, para ser substituído pelo Papai Noel. Ele não nasce para ser substituído pelas propagandas, pela mídia, pela merchandise ou outras coisas. O nascimento dele não é, meus irmãos, para que pudéssemos ter a expectativa de dezembro e reunir apenas a família. A expectativa do nascimento dele é trazer novamente esperança ao coração daqueles que estavam perdidos, como eu e você. Esse Deus que se encarna em homem, Ele nasce porque a humanidade estava perdida em seus pecados e delitos. Ele nasce porque nenhum ser humano, por mais bondoso que seja, um ser humano, por mais ações bondosas, generosas que façam, por mais dinheiro que você distribua, por mais cestas básicas que você venha distribuir às pessoas necessitadas, por mais que você compartilhe com pessoas a sua alegria, por mais que você seja uma pessoa que não mente, que não rouba, que não trai, que não mata, nós não podemos esquecer que ainda dentro de nós existe uma natureza que é contra o próprio Deus, chamada natureza pecaminosa. Esse verbo que estava no princípio de todas as coisas, que era o próprio Deus, veio a este mundo e nasce no meio de homens. Volto a dizer, Filipenses, que ele se humilha nessa forma de homem. Ele se humilha para que hoje pudéssemos estar na 13 de maio, celebrando o seu nascimento. E esse nascimento não deve ser apenas celebrado no mês de dezembro, deve ser celebrado todos os dias, porque o nascimento dele nos trouxe esperança e nos fez enxergar novamente aquilo que nós perdemos, o foco com a eternidade. Quando João fala que ele é a luz dos homens, é a vida, a luz dos homens, Ele quem faz resplandecer, verso de número 5, nas trevas,
e as trevas não prevalecem contra ela. João está dizendo notoriamente aqui, meus irmãos, que a luz brilhou, que o nascimento de Jesus é o maior brilho da humanidade, é a maior luz que brilha. Não é aquela estrela que é colocada no topo de uma árvore. Essa luz não é aquela luz que agora podemos passar ali no açude e ver a beleza daquelas luzes. Não é essa luz. E muito menos é a luz que nessa noite clareia esta igreja. Apenas aquela que é acesa quando há escuridão e se apaga quando nós não queremos estar neste ambiente. Essa luz deve brilhar em nossas vidas todos os dias, porque é a única luz, chamada Jesus Cristo, que dissipa as trevas que cegam os nossos olhos. Ele é a única luz que esgota e cerceia todas as trevas e as ações de Satanás sobre a nossa vida. Essa luz que João está dizendo é a luz que nós necessitamos quando precisamos tomar alguma decisão na vida. É a luz que o ser humano precisa que brilhe dentro de si mesmo. Porque alguns estão na escuridão da depressão, da angústia, da tristeza. Meus irmãos, muitos nesse período de Natal, vou esquecer os outros meses, estão nas casas dos seus parentes comemorando o Natal, mas estão vazios por dentro. E a única forma de talvez preencher ou tentar preencher o vazio, o rombo do vazio do coração, é achando que beber o vinho, o champanhe ou qualquer outro tipo de bebidas que são consideradas gostosas, elas não podem esvaziar do nosso coração as trevas. A luz dos homens brilha no meio de nós, e Ele brilha no nosso coração, e é por isso que nós não devemos apenas lembrar dEle no dia de Natal. É bem possível que alguns, meus irmãos, só tenham o espírito de Natal no mês de dezembro. Essa luz nos faz ter sempre um coração grato a Ele. Essa luz que João está dizendo veio para o que eram seus, porque Jesus nasce de uma mãe que é judia, de uma nação judaica, e Ele veio para os seus. Não é que veio especificamente para dizer só os judeus é que podem se salvar, mas Ele percebe que a sua própria nação o rejeita, mas Ele diz a todos, verso de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O nascimento dele nos tornou filhos de Deus. O nascimento dele nos trouxe a expectativa, a esperança e o retorno à comunhão com o Pai. Então o seu nascimento, meus irmãos, não é apenas comida ou bebida. O seu nascimento é o fator de divisão de águas. João fala que por ser a luz dos homens, por ser a luz do mundo, Ele habita entre nós, porque Ele sabe que sacrifício de bode, de boi, de vaca, de pombo, que antigamente os homens faziam como uma forma de justificar, ou até mesmo forma de expiação dos seus pecados.
Mas ele veio a este mundo, habitou entre nós, e diz o Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 14, que ao habitar entre nós, ele habita cheio de graça e de verdade. O nascimento de Jesus Cristo nos trouxe novamente o resplendor da glória de Deus. E agora podemos enxergar a glória de Deus. E agora podemos ver a face de Deus, no bom sentido aqui, eterno perto de nós, porque o nascimento de Jesus Cristo nos trouxe esta comunhão. Então por isso, meus irmãos, Jesus Cristo, no bom sentido, não apenas nasce na vida das pessoas em dezembro. Jesus Cristo tem nascido na vida de muitas pessoas todos os dias. Jesus Cristo tem nascido na vida das pessoas todas as noites, todas as horas. Ele nasce no coração daqueles que se arrependem e falam: Senhor Jesus, eu quero tê-lo como Senhor e Salvador. Jesus Cristo nasce na vida dele aí. Nasce de forma tão profunda que o nosso velho homem morre, porque quando Jesus Cristo nasce, o velho já não existe mais. E eu quero terminar essa pequena reflexão para que possamos entender por que a cantata. E volto a dizer, a nossa celebração não deve ser apenas no mês de dezembro, porque o mês de dezembro se tornou uma comemoração ilusória. Mas há uma canção que está escrita assim: e neste mês que se esperam coisas tão lindas, um mês que nos fala de paz, harmonia e amor. Tem gente que não tem amor e sente vazia. Tem outros que só querem festas, presentes e doces, porque transformou o Natal em apenas presentes e doces. Colocam a árvore, enfeitam a casa, apenas isso. Escute só, se apenas pudessem saber a razão desse dia, é o aniversário de quem a este mundo desceu, a vida seria distinta, teria um motivo, não mais corações feridos e vidas vazias. A criança que em Belém nasceu, quer hoje em seu coração nascer, e promete sua vida mudar, e os seus dias encher com canção. E olha o que ela diz: então faça um lugar, deixe-o nascer em você, porque Jesus é a fonte da vida, e hoje oferece vida eterna. Presentes e festas são só um momento e passam. A felicidade real vem do coração. Se deixar Jesus vir morar em você, vai ser fácil viver de uma forma que nunca pensou ser possível. A criança de Belém, que em Belém nasceu, quer hoje em seu coração nascer, e promete sua vida mudar, e os seus dias encher com canção. Faça um lugar, deixe-o nascer em você. Jesus é a fonte da vida, e hoje oferece vida eterna. Jesus é o aniversariante, mas o presente é você. Essa canção demonstra justamente, meus irmãos, o fato de que Natal, de forma nenhuma, é comida e bebida. Se você gosta, continue fazendo. Natal não é o peru assado, o Chester,
ou frango, a galinha. E alguns não gostam de carne branca, vai comer bode. Mas também isso não é Natal. Por mais que as ações de benevolência e generosidade, distribuição de cestas básicas, de você compartilhar ou dar uma roupa, isso também não demonstra ser o Natal. Natal, meus irmãos, não é cantar Jingle Bell, Jingle Bell. Não é rir, ho, 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 ho. Natal é muito mais profundo do que isso. Só que aos longos anos, nós temos perdido o sentido do nascimento de Jesus Cristo. Perdemos o real sentido. E perdemos o conteúdo da mensagem que é trazida de Jesus Cristo aos homens. Natal, meus irmãos, é Jesus Cristo nascendo em nossas vidas. É destruindo o nosso velho homem, nos fazendo novas criaturas. Natal é Jesus brilhando dentro de mim. E quando Ele brilha dentro de mim, eu também posso brilhar aos homens. Natal é um Deus encarnado, que nasce entre os homens, para trazer esperança aos mesmos. E se você não tem, meus irmãos, entendido o sentido de Natal, você precisa de fato se entregar a Jesus Cristo. Termino essa mensagem lendo novamente o verso de número 4 do primeiro capítulo do Evangelho de João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso de número 10. O verbo estava no mundo, ele veio, estava no mundo. E o mundo que ele criou, que ele desceu para viver, conviver entre nós, foi criado por ele mesmo. Foi feito por intermédio dele. Mas o mundo tem esquecido disso. O mundo não tem o conhecido, porque está trocando Jesus pelas festas, está trocando Jesus pelo Papai Noel, está trocando Jesus pelos presentes, está trocando Jesus por tantas coisas. Quando trocamos Jesus por misérias, por riquezas, estamos trocando aquilo ou a pessoa, melhor dizendo, mais valiosa que nós temos. Jesus nasceu, meus irmãos, para nos dar a volta a dizer novamente a esperança de uma glória perdida. Ele nasce, e o nascimento dele fez com que os homens e as almas dos homens pudessem respirar. E como bem disse o anjo, chegando para Maria, disse, capítulo de número 1, verso de número 23 de Mateus: vai nascer um filho, e você vai pôr o nome dele de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. E o Emanuel está conosco todos os dias. E o próprio Emanuel disse aos seus discípulos, e nos diz essa noite: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias, até que o mundo se consuma. Ele está conosco todos os dias. Por isso, eu quero dizer àqueles que se sentem sós, que não foram convidados por uma ceia de Natal, que não puderam se sentar e comer com sua família, aqueles que hoje se sentem deprimidos, porque um parente morreu justamente no dia 25, aqueles que foram hospitalizados neste mês, alguns que ainda sofrem o pavor da Covid. Eu quero vos dizer que quem nasceu
não é o Deus qualquer, é o Deus que está conosco, é o Deus que nos assiste em todos os momentos, é o Deus que sabe de todas as nossas debilidades, fragilidades e necessidades. É o Deus da sua vida, é o Deus da sua família, é o Deus que nasceu no meio de nós. E Ele que enxuga as lágrimas que caem do nosso rosto. Ele nasce para nos trazer a esperança, e Ele é a luz da esperança. Por isso, meus amados, não fiquemos pensando que o Natal é qualquer dia, Natal é qualquer momento. Natal é a recordação de todas as coisas que Ele nos deixou. Nasceu para viver entre os homens, nasceu por causa dos homens. Jesus não nasceu por causa de Deus, Jesus não nasceu por causa do Espírito, nem por causa dos anjos. Jesus nasce por causa de mim e você. Ele nasce para ser o cordeiro que será imolado e foi imolado na cruz. Ele nasce para que pudéssemos hoje estar assentados aqui e entender que a vida eterna nós encontramos nele. Que a graça do Senhor seja sobre todos, que o amor do Pai permaneça em nossos corações, e que o Emanuel de fato esteja na sua vida. Que o Emanuel, Deus conosco, continue quando você se deita, quando você se levanta, quando nos momentos mais terríveis da sua vida, nos momentos, meus irmãos, mais trevosos, tenebrosos, não esqueça, se você perceber que você está em trevas, clame a Ele, porque Ele é a luz do mundo. Fale com Deus, fale com Ele, porque Ele é o Senhor, Ele é o Verbo, e Ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, e vive está sentado à destra do Pai, contemplando os nossos corações, e ao mesmo tempo estando em nós, pelo seu Espírito Santo. Feche os olhos, vamos orar. Os meninos de louvor podem ficar a postos.